E se Yorichi lutasse contra as luas superiores juntas de Muzan? Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, canal Fala Nerd. Salve galera, eu sou o Asfialo, mais conhecido como Scanin. Nesse canal eu trago react do mundo dos animes, filmes, games, séries, música, vídeos que vocês me recomendam aqui. Tá, me recomendaram assistir isso aqui. Eu acho que é o seguinte, eu acho que não daria certo, né, dependendo da época. Porque assim, Yorichi tava com 80 anos ali e o Muzan fugiu, né. Já o Kokushibo ficou vivo, então eu acho que não ganharia. Eu acho que não daria muito certo, não sei. Mas vamos ver aqui que vídeo vocês recomendaram. Tem 21 minutos. Então, de um lado a gente tá, é um canal Fala Nerd, tá contando aqui. Vou deixar o like, vou inscrever só pra dar uma força aqui. Ver aqui mais ou menos. Caso vocês quiserem recomendar outros vídeos aqui no canal Fala Nerd, outros, é só deixar nos comentários, beleza? Vamos ver aqui. De um lado a gente tem Yorichi Tsugikuni, o lendário caçador de Onis, e o progenitor das respirações. No passado, essa legenda ficou meio bugada, hein? Yorichi foi o responsável por conseguir... Não, vou tirar essa legenda aqui. De um lado a gente tem Yorichi Tsugikuni, o lendário caçador de Onis, e o progenitor das respirações. No passado, Yorichi foi o responsável por conseguir derrotar o Muzan Kibutsuji sozinho com extrema facilidade. Sim, mas o Muzan não morreu, né? E nem mesmo sequer sair ferido dessa luta. Yorichi também é o responsável por compartilhar a respiração do sol com a família Kamado, que posteriormente e compartilhou os segredos, né? Realmente se tornaria a dança da Hinokami Kagura. E do outro lado a gente tem os demônios superiores e também a própria presença de Muzan, o homem que basicamente trata todos os Hashiras como crianças. Ele possui uma regeneração instantânea e controla as próprias luas superiores. Claro, né? Por isso foi deixar com os outros como criança, porque o jeito que o cara é, né? Vivendo sei lá quanto tempo. E nesse vídeo a gente vai ver como que seria a luta de Yorichi contra as luas superiores, com a presença do próprio Muzan. E aí... Tá, ele sozinho... Tá, eu não conheço tudo sobre o Yorichi, mas sei lá, eu apostaria que ele não ganharia fácil. É importante que você fique até o final do vídeo, pois essa luta pode ter muitas coisas interessantes. E opa, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal. E sem enrolação, bora pro vídeo. Bem, primeiro a gente deve conhecer... Olha, o canal ficou bom porque não teve enrolação, já foi direto ao assunto. Ser um pouco sobre o Yorichi e as suas habilidades. Não é igual eu, né, que ficava enrolando muito no vídeo antigo. O Yorichi nasceu lá. Primeiro a gente deve conhecer um pouco sobre o Yorichi e as suas habilidades. Já vi as músicas sobre ele, então vamos ver um pouquinho mais sobre isso aqui. O Yorichi nasceu lá na era Sengoku e ele foi o irmão gêmeo de Michikatsu, o homem que posteriormente faria um pacto com Muzan para se tornar a Lua Superior 1, Kokushibo. Yorichi também teve algumas aparições lá na era Taisho, no entanto apenas na forma de memórias herdadas do Tanjiro. Ao contrário de Tanjiro e de outros caçadores que basicamente tiveram que ficar entre a vida e a morte para conseguir despertar a marca do caçador, o Yorichi já havia nascido com a marca do caçador em sua testa. E o cara é brabo, que já nasceu com a marca de caçador. esse foi um dos motivos de seu pai querer matá-lo quando recém-nascido. Caraca! Pois acreditava-se que irmãos gêmeos eram um sinal de má sorte. Mas o seu pai acabou sendo impedido por sua mãe, ainda bem, né? Michikatsu e Yorichi cresceram na injusta desigualdade. O Yorichi sempre ficava com as coisas mais paias, mais medíocres, enquanto que seu irmão ficava com as coisas mais luxuosas. Certo dia, porque era preconceito na época, né? E enquanto via o seu irmão praticando a arte da espada junto de seu tutor, o Yorichi rapidamente se interessou pelos exercícios. Você vê como é que o garoto é prodígio. Logo pediu para que o vassalo da família Tsugikuni para treiná-lo. No entanto, ao pegar em uma espada pela primeira vez, o Yorichi conseguiu vencer o tutor de Michikatsu com uma extrema facilidade, apenas utilizando 4 golpes consecutivos. Mais tarde, o Yorichi conta o seu segredo para o seu irmão, Michikatsu. Ele diz que conseguia enxergar o interior do corpo dos seres vivos. O Yorichi, com apenas 7 anos de idade, já conseguia utilizar um mundo transparente. 7 anos de idade, segundo ano, estudando ali de boa, e esses personagens aí que tem aqueles poderes gigantescos. Uma habilidade... É que nem Naruto, né? Quando era criança já era ninja, já tava na guerra. Extremamente poderosa que nem mesmo alguns dos Hashiras mais habilidosos que já pisaram nesse mundo conseguiam utilizar. Ao deixar sua mãe para trás, o Yorichi se junta com o corpo de extermínio dos caçadores. Porém, naquela época, os Hashiras não dominavam as técnicas das respirações. Yorichi então foi o pioneiro a utilizar tais técnicas contra Onis.
Ele os ensinou as técnicas e eles desenvolveram seus próprios estilos de respirações. Suas habilidades eram tão surreais que nenhum caçador conseguia se comparar a ele. Tanto que Porque ninguém ali, os caçadores treinava, né, essa questão da respiração, então ele começou a treinar, então é por isso, né. algum tempo depois, lá na Vila dos Ferreiros, foi criada uma máquina de treinamento. Entretanto, para conseguir reproduzir os movimentos daquele lendário caçador, eles tiveram que colocar 6 braços com 6 espadas, para conseguir pelo menos reproduzir uma pequena fração de seu poder. O encontro de Yoruichi e Muzan. Ainda na era Sengoku, logo depois de passar o seu conhecimento sobre as respirações para os pilares, não demorou muito para que ele se encontrasse com o próprio Muzan. E no momento em que ele se encontrou com o progenitor dos Onis, ele soube que ele nasceu nesse mundo para derrotar exclusivamente o Muzan. O primeiro Tipo, eu nunca vi você na vida, não conheço, mas eu nasci para te derrotar, pô. O confronto deles dois é de extrema importância para esse vídeo. Pela primeira vez, o Yoruichi havia sentido um frio na espinha. Ele sabia que apenas um único arranhão seria capaz de tirar sua vida, pois o Muzan utiliza o seu próprio sangue como um veneno. Mas no fim, mesmo possuindo uma presença maligna e maliciosa, rapidamente Muzan foi derrotado, justo no momento em que Yoruichi havia acabado de aperfeiçoar sua técnica, criando então a suposta 13ª forma da respiração do sol. E devido Parece que o Muzan que foi partido ao meio, né? à sua lâmina vermelha, Muzan não conseguia se regenerar. Então, como uma maneira desesperada de tentar sobreviver, ele dividiu o seu corpo em 1.800 pedaços. Caraca. Enquanto que o Yoruichi apenas conseguiu cortar cerca de 1.500 pedaços. Mesmo assim, enquanto que o Yoruichi apenas conseguiu... Ele dividiu o seu corpo em 1.800 pedaços. Enquanto que o Yoruichi apenas conseguiu cortar cerca de 1.500 pedaços. Caraca, faltou só 300, mas será que ele espalhou pra todo lado, fugindo? Mas ele cortou muito rápido. Mesmo assim, apenas com esse encontro foi o suficiente para causar um trauma na cabeça do Muzan. E também, claro, é um cara que achava superior em tudo, né? nas suas próprias células. Os Onis que mais receberam seu sangue, as luas superiores, também herdaram as memórias dessa batalha e os sentimentos de medo e de angústia de Muzan. No arco do Castelo do Infinito, mesmo Tanjiro conseguindo dominar a suposta 13ª forma, o Muzan diz que o Tanjiro ainda não carrega os mesmos movimentos majestosos de Yoruichi. Porque se carregasse o mesmo movimento ainda novo, o cara seria praticamente invencível, não teria nem roteiro pra parar esse personagem. Ao ser nerfado pelo Tem que ter nerfado, né? antídoto da Tamayo, tornaram-se expostas as cicatrizes de sua batalha contra o Yoruichi, mostrando que o Muzan nunca de fato conseguiu se recuperar completamente de seu confronto. As luas superiores. Agora bora conhecer um pouco sobre cada Kikijutsu dos Onis superiores. Começando com a lua superior 6, Daki Gyutaro. Seu irmão Esse é o cara meio... que é o cara mais animado. que dividem o mesmo posto de lua superior 6. Esses Onis possuem uma mente totalmente conectada, possibilitando que a dupla possa ter uma ampla visão no campo de batalha, Mente conectada, se um pensar besteira, o outro vê... conhecendo os pontos fortes e os pontos fracos de seu adversário com uma maior velocidade. E além de ter uma vantagem numérica, Daki também pode controlar as faixas Obi, enquanto que Gyutaro pode manipular o seu próprio sangue e possui foices envenenadas. Kaigaku é a nova lua superior 6, e ele também é um usuário da respiração do trovão. Ao se tornar um Oni, ele pôde mesclar as técnicas da respiração com o seu Kikijutsu, e ao acertar os seus inimigos, Tem jutsu no anime ainda. Kaigaku pode causar rachaduras e queimaduras em suas peles. Gyoko, a lua superior 5, pode usar seus vasos para criar peixes Tá, então quanto menor número, mais forte eles são, né? que gospem agulhas envenenadas. Esse personagem ficou muito bizarro, não. Muito bizarro. Os vasos também podem criar tentáculos de polvo e aprisionar os seus adversários em uma prisão de ar. Ao se transformar na sua verdadeira forma, a velocidade e força física de Gyoko aumentam exponencialmente, e ele pode derrotar um Hashira apenas com um soco, podendo transformar tudo que toca em peixe. Se o cara relar na tua mãe, ela vira um peixe. Cara, tipo, que poder é esse? Hantengo, sem dúvidas, é o Oni mais complexo dos 12 Kizuki. Ele é capaz de criar clones baseado em suas emoções: ódio, relaxamento, alegria e tristeza. Toma Os 6 caminhos de pé. uma forma de 4 Onis, que possuem a força de uma lua superior. E ao se fundirem, um novo ser surge, Zorakuten. Ele possui habilidades de aerokinesis.
Tá, o cara é normal, fala, vou fazer os clones. Aí vai lá, faz os clones, vai juntar, transforma em outro cara. Doideira. Super grito e choques elétricos, fundindo toda Super grito. Quem é surdo não escuta os gritos aí. E quem tá usando aí é fio terra aí, não leva choque, então nem tá imune. as habilidades de seus antigos clones. No entanto, seu principal Kekijutsu é voltado para a manipulação de madeira, podendo criar dragões de madeira. Se tiver fogo aí, derrota madeira, né? Porque queima madeira, foda. Anakimi, a nova Lua Superior 4, pode controlar a dimensão do Castelo do Infinito. A casa, a Lua Superior 3, o Castelo extremamente... Infinito é aquela luta que eles tiveram, né? Hashira contra os Rokushibo, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é isso mesmo. poderoso, seus ataques são tão fortes que podem causar ondas de choques. O seu Kekijutsu foi feito para artes marciais. A casa consegue sentir a intenção assassina de seus oponentes e anular os seus ataques, mesmo que sejam efetuados em seu ponto cego. A Lua Superior o design desse cara ficou foda. 2 Douma possui a manipulação de gelo e ele pode criar uma nuvem congelante extremamente tóxica para quem respira. Os seus clones de gelo podem ser tão poderosos quanto o próprio Douma. Não se sabe quantos clones ele pode criar, mas sabemos que ele pode criar mais de 5. Fora o seu Buda de gelo, que é a sua habilidade suprema. Kokushibo, irmão de Yoriichi, é a Lua. Esse aqui é a Lua Superior 1, Superior 1. É o cara um dos mais fortes. Tá, então o olho verdadeiro dele é do meio. Ele domina a respiração da lua, possivelmente a segunda respiração mais poderosa. O seu Kekijutsu se consiste em lâminas da lua crescente. Ele tanto o olho pra enxergar, coitado do cara. Ele pode alterar o tamanho da sua espada para aumentar o seu alcance. Kokushibo também domina com maestria o mundo transparente. E agora que a gente conheceu um pouco sobre cada feito e sobre a sua pessoa e também um pouco das luas superiores, vamos ver como que ele se sairia contra elas. E também em um reencontro. Porque vai depender de como seria o cenário entre eles, né? O local também, porque devido aos poderes que cada um tem. Emocionante com o Muzan. Enfim, o meu intuito é colocar o Yoriichi no cenário mais desfavorável possível. Então, a sua... Tá, se eu colocasse ele num cenário mais favorável, ele ganharia. Tá, então é isso aí. A luta contra as luas superiores se passaria no mundo do Castelo do Infinito. Além de enfrentar as luas superiores convencionais, ele também enfrentará as luas superiores substitutas, como é no caso de Kaigaku e também da própria Anakimi. Bem, como a gente sabe, Yoriichi veio a falecer de causas naturais, no período Sengoku, quase que 400 anos atrás, antes da história principal. Então faz bastante tempo, muitos anos, 4 anos. Principal de fato começar, mas a gente vai imaginar que de alguma forma o Yoriichi ressuscitou, sei lá, o cara voltou que nem Jesus. E agora... ou senão fez ele viajar no tempo, né? E tem que ver qual a idade dele que vai estar colocando aqui. Agora ele está no período Taisho. Muzan e Kokushibo, pessoas que já foram derrotadas por Yoriichi, tiveram cerca de... Agora, se ele tivesse assim, por exemplo, 80 anos, numa forma de auge, aparência, eu acho que acabaria com esses personagens rapidinho não, né? Demoraria, claro. De 400 anos para comerem mais pessoas e ficarem mais fortes. E será que mesmo assim eles conseguiriam vencer o Yoriichi? O Muzan, ao se reencontrar com o Yoriichi, se sentiria mais uma vez impotente. Mas em seguida, um ódio renasceria. Não é só com o Muzan, como ele ficou, tipo assim, passou o Muzan, ele ia ficar mais forte, né? Seria ao se lembrar de tamanha humilhação no passado. As luas superiores teriam uma impressão familiar da aparência de Yoriichi. As memórias que foram herdadas através das células de Muzan voltariam a ser reais novamente. A silhueta de um espadachim muito temido no passado ganharia forma e aparência. O Yoriichi apenas com a presença traria completo desconforto para as luas superiores e também para o próprio Muzan. Pelo simples fato de todos os... Galera, ferrou, fugem daqui. Mas não, né? Os caras querem lutar. Os superiores estarem conectados diretamente com as memórias de Muzan. O Kokushibo agora teria a chance de demonstrar toda a sua evolução dessa trajetória de 400 anos. No entanto, Yoriichi se recordaria de seu último reencontro com Kokushibo, e ele ficaria desapontado consigo mesmo, pois além de falhar na execução de Muzan, ele também falhou na execução de seu irmão, que agora havia se tornado... então já é um tempo desfavorável, né? Tanto no lugar, tanto na memória. Uma lua superior. No entanto, Yoriichi não pretende repetir ele vai lutar desse jeito então, na forma de velho. Os mesmos erros de seu passado. Com o surgimento repentino de Yoriichi lá no Castelo do Infinito, o clima ficaria... tipo assim...
Como o Tanjiro é quase igual, né? Ele se tivesse cabelo grande, vamos supor, o Tanjiro com cabelo grande, aí do nada a on do Orochi vai pro Tanjiro, né? Aí tipo, na forma no corpo do Tanjiro. Não, acho que não daria certo, não. Porque pelos poderes, né, que cada um tem, É tenso e pesado, mas Muzan perceberia que a sorte poderia estar do seu lado, pois além de obter vantagem numérica, o cenário e o fator surpresa estavam ao seu lado. O Yorite não conhecia as habilidades das luas superiores, e muito menos o tamanho da expansão do Kekijutsu da Nakimi. Então nem aí já seria um bem desfavorável pra ele, tipo, uma visão que ele perderia rapidinho. Ela simplesmente poderia controlar todo aquele espaço dimensional. Muzan, após a sua luta contra o Yorite, tomou conhecimento da respiração do sol, e logo como sabemos, após a sua morte, ele eliminou todas as pessoas que tinham certo conhecimento sobre tal técnica. Mas diferente da era Exceto algumas, né, outras pessoas como da família do Tanjiro. Sengoku, Muzan dessa vez não seria surpreendido pelas habilidades de Yorite. Eu acredito que os primeiros Onis que avançariam contra o Yorite seriam Kagaku, Gyoko, Daki e Gyutaro. Por terem uma personalidade mais agressiva, Kokushibo tentaria alertá-los sobre o perigo de atacar Yorite, mas eles o subestimaram da mesma maneira. Assim como Gyoko e Kagaku, eles costumam subestimar bastante os seus oponentes, como foi lá no caso do Muichiro e do próprio Zenitsu. Tipo roteiro, tipo, o personagem ela vai subestimar. Uau, realmente ele é forte, não queria ter subestimado. Ambos os espadachins foram menosprezados antes de fato da batalha começar. Kagaku possivelmente efetuaria o primeiro ataque, por querer demonstrar utilidade para o Muzan e as luas superiores, afinal foi por esse motivo que ele se juntou aos 12 Kizuki, por simplesmente buscar validação, como ele mesmo admitiu na sua luta contra Zenitsu. Kagaku usa a quinta forma da sua respiração, mesmo possuindo uma respiração que é focada na velocidade e explosão. Kagaku passou longe de acertar o Yorite, pois ele já tinha uma velocidade assustadora, podendo ser mais rápido que o próprio rei dos Onis. Então rapidamente... Aí assim a galera ficaria com surpresa, ficaria muito mais assustada. Yorite descobriria que o Kagaku utiliza a respiração do trovão. No entanto, de todas as luas superiores que estão presentes naquele local, ele, junto da Daki, são os Onis que menos representam perigo. Ao contra-atacar em um corte limpo, Yorite cortou os pescoços de Kagaku e de Daki, quase que ao mesmo tempo. Porém, o único Oni que acabou morrendo nesse movimento de espada foi o Kagaku, pois para vencer a Lua Superior 6, os pescoços de Daki e Gyutaro precisarão ser cortados ao mesmo tempo. Caraca, então é uma desvantagem muito grande pra devido ele. aos seus reflexos afiados e seus instintos naturais. Que não tem como ser cortado ao mesmo tempo. Que realmente tem, né? A não ser que os dois ficam retos um do lado do outro, aí a espada vem junto, né? Porque se for pegar um pra depois o outro do lado, assim, aí não vai, né? Tem que ser no momento certo. Caraca. As foices de Gyutaro chamariam sua atenção, da mesma forma que ele sentiu malícia nos ataques de Muzan. Ele também sentiria que as armas de Gyutaro poderiam deixar ele bastante debilitado de continuar lutando, se por acaso ele ganhasse um arranhão de suas foices. Gyutaro e Daki, ao verem que o fracote do Kagaku morreu, eles seriam os próximos a lutarem contra o lendário caçador de Onis, mas antes de avançarem, uma memória das células de Muzan vem em sua mente, e lá estava uma sombra de Yorite. Eles sentiram uma mistura de medo com ódio vindo de suas lembranças. O instinto do corpo deles dois os deixaram paralisados e o alertavam sobre o perigo em sua frente. Enquanto isso, Muzan apenas estaria observando Yorite, analisando. Muzan tá tipo, pera aí, deixa essa galera suicidar aí, que daqui a pouco eu luto, eu vejo aí. Se eu não puder vencer, eu fujo. Agora, se eu puder, eu encaro. Cada um de seus movimentos e técnicas respiratórias. Porque foi inteligente, né? Tipo, pra ver qual que seria o ponto fraco dele. Para que não seja pego de surpresa outra vez. Os irmãos o atacam, eles fazem um combo bastante agressivo para cima do caçador, mas ele se esquiva sem grandes dificuldades. Com a visão compartilhada dos irmãos, eles tentam encontrar alguma abertura nas técnicas de Yorite, mas os seus movimentos são sublimes. Todo movimento que Yorite realizava beirava a perfeição. Ao ver que simplesmente cortar a cabeça de Daki ou de Gyutaro de maneira isolada não resolveria o problema, não levaria muito tempo para que ele percebesse que para vencer a luta, ele teria que cortar a cabeça de ambos ao mesmo tempo. E assim ele faz. Daki tenta pegá-lo por trás com as suas faixas Obi, e ele as neutraliza utilizando a segunda forma da sua respiração. Tá, se é junto, então eles estão separados ali, então é meio complicado. Céu azul claro, girando o seu corpo em 360 graus na horizontal.
Logo em sequência, ele avançaria contra o Gyutaro em uma velocidade esmagadora, utilizando a primeira forma da sua respiração, dança, conhecida também como Enbo, assim cortando a cabeça das duas superiores 6, em um piscar de olhos. Gyoko, ao ver que Yoraichi conseguiu vencer Gyutaro com extrema facilidade, o Oniki tinha Monstro bizarro. potencial de ultrapassá-lo no ranking dos 12 Kizuki. Ele saberia que esse homem não era brincadeira, e Gyutaro, com seu narcisismo, diria que ele não iria ser tão indelicado como as... O problema é que poderia ser mais favorável quando fosse todos as luas superiores junto ao mesmo tempo atacando o Muzan, quer dizer, o Yoraichi, porque não foram, né? Foram um por um ali no caso. Então as luas superiores 6 foram. Yoko se glorificava com as suas obras de artes e dizia que faria um bom por outro lado, cansaria o Yoraichi uso também. do corpo do caçador após matá-lo. Iria fazer uma arte tão bizarra quanto a arte que ele fez lá na Vila dos Ferreiros. Rapidamente, Gyoko se transformaria na sua verdadeira forma, ao perceber que as técnicas de seu vaso não serviriam de nada. Ao mesmo tempo, Hantengo começaria a se aproximar de Yoraichi engatinhando, e Gyoko, com a sua incrível velocidade e força física, ataca Yoraichi, e ele sente que com um único soco bem aplicado, ele poderia perder essa batalha. Pior ainda, sua espada poderia virar um peixe caso fosse atingida. Mas no fim, Yoraichi não teve problemas para vencer Gyoko. Ao ter vencido as luas superiores 6 e 5, isso chamaria a atenção de Akaza por estar na presença de um adversário. Esse personagem é foda só pelo figurino e pela identidade visual do tão cara. Poderoso. Possivelmente, Yoraichi poderia ter um pouco de dificuldade de notar a presença de Hantengo, já que o mesmo não teve a sua presença notada pelo Hashira Prodígio, Muichiro, e pelo Tanjiro. Um golpe certeiro é disparado e ao ter sua cabeça decapitada, seus clones surgem. Acredito que até esse momento da batalha, Nakimi já estaria dando suporte, manipulando o Castelo do Infinito e fazendo projeções contra o Yoraichi, mas ele não teria dificuldade em se esquivar deles. E mesmo sendo obrigados a se fundirem para se transformarem no Zohakuten, isso não seria o suficiente para parar o Yoraichi. Encontraria o seu fim pela espada vermelha de Yoraichi. Nakimi seria a próxima se não fosse pela interferência de Akaza, e finalmente o top 3 começaria a se manifestar. Akaza com certeza ficaria surpreso pela incrível força do caçador. Akaza dispara ondas de choque em uma média distância contra o caçador, mas são evitadas tranquilamente. Ao ver que a velocidade de seu adversário era totalmente desproporcional relacionada a outros caçadores que o mesmo já enfrentou no passado, o Akaza estaria contando com a sua bússola para sentir as intenções assassinas de Yoraichi. No entanto, o Yoraichi desde a sua infância domina o mundo transparente. Essa habilidade também pode ocultar a presença do usuário no campo de batalha. Então não seria de desvantagem para Akaza, tornando essa bússola de Akaza totalmente inútil. Quando o Tanjiro aí ficaria perdido. Lutava contra o Akaza, ele conseguiu usufruir do mundo transparente, apagando totalmente as suas intenções assassinas e logo pegando o Akaza desprevenido. A mesma coisa aconteceria com o Akaza na sua luta contra o Yoraichi. Parecia que o Akaza estava lutando contra uma planta. O Yoraichi era um perigo para os Onis, mas ao mesmo tempo suas intenções eram... O Akaza devia treinar essa parte aí também, quando não vê essas intenções eram ilegíveis. E isso deixaria o Akaza em completa desvantagem. Ao ser cortado pela espada de Yoraichi, o Akaza não conseguiria se regenerar devido à sua espada vermelha. Muzan uma vez já afirmou que a espada vermelha de Yoraichi era totalmente diferente das espadas dos outros Hashiras. Ela era superior em todos os aspectos. Na batalha final, as lâminas vermelhas dos Hashiras só fizeram um efeito no Muzan devido às drogas da Tamayo que o enfraqueceram, então seria provável que a lâmina vermelha de Yoraichi anularia por completo a regeneração de Akaza, já que a mesma espada conseguiu anular a regeneração do próprio Muzan. Eu acho que você só não explicou o que eu queria saber, como o Muzan ganhou os poderes. Como ele sem poderes, né? Não, tudo bem, depois eu preciso isso aí também. Logo Akaza também seria derrotado e ele não conseguiria regenerar sua cabeça, assim morrendo no campo de batalha. Enquanto isso, Doma e Nakimi trabalham juntos em seus ataques a média e longa distância. Para quem acompanha o canal já deve saber que para mim o Kekijutsu do Doma é um dos mais apelões da obra, pois ele pode criar... porque pelo que eu ouvi falar que, tipo, até os clones é mais forte, pode ser mais forte que ele. Em torno do seu corpo uma nuvem congelante ou neblina em volta do seu corpo, podendo congelar os pulmões de qualquer caçador que se aproxime dele e respire, além de conseguir trabalhar muito bem. Aí acaba com qualquer
a poder de distância, respiração. eu acredito que ele poderia sim dar um pouco de trabalho pro Yoriyuchi, mas a sua derrota seria inevitável junto de Nakimi. Com a morte de Nakimi, o Castelo do Infinito entraria em colapso, o que poderia ser bastante perigoso para o Yoriyuchi, que é apenas um simples humano. O castelo seria arremessado com força contra o solo, assim jogando tanto Yoriyuchi, Kokushibo e Muzan para fora da dimensão. E agora, sobre a noite de um céu vermelho, o confronto de Kokushibo e Yoriyuchi aconteceria novamente. Kokushibo teve mais de 400 anos para se fortalecer, mas mesmo assim ele estremeceu de raiva e de inveja da sua força novamente. Mesmo tentando ter esforço, não consegue superar o Yoriyuchi, o seu próprio irmão, que ele é prodígio. Parecia que o seu irmão era como se fosse a própria força da natureza, um predador dos Onis. Yoriyuchi se lamenta que seu irmão agora tenha se tornado Oni, mas ele não iria cometer o mesmo erro do passado, e em um único ataque, ele corta a cabeça de Kokushibo. Mesmo estando mais poderoso do que ele estava 400 anos atrás, isso não foi o suficiente. O Yoriyuchi estava em um nível surreal. Logo a revanche de Yoriyuchi e Muzan se iniciaria. Não me espantaria se o Muzan já estivesse pensando em fugir dessa batalha. Porque eu pensaria em fugir de novo, mas ele deve ter analisado o Yoriyuchi como ele fez na sua primeira vez. Mas digamos que agora ele teve o tempo suficiente para analisar com mais tranquilidade os movimentos de Yoriyuchi, como o Yoriyuchi tinha acabado de lutar contra as luas próprio Michael Jackson superiores. Ele pensou que poderia cansá-lo se estendesse a batalha, pois mesmo possuindo a sua força divina, Yoriyuchi apenas tem um corpo humano. Mas esse plano seria totalmente inútil por dois motivos. Yoriyuchi, com apenas 7 anos de idade, já conseguia correr durante um dia e uma noite sem ao menos se cansar. Uau! Que? Sem cansar? Sacanagem. Sem parar não tem como, será? E o segundo motivo é porque o Muzan não teria tanto tempo assim até o nascer do sol. Não importa o problema é o sol, quanto né? ele pressionasse o caçador, ele não ia conseguir cansá-lo, deixar ele ofegante. Então, ele tinha que matar o Yoriyuchi ali mesmo, ou fugir assim como ele fez no passado. Ao se enfrentarem, ambos teriam corpos mortais. Só falta ele lutar contra o Tanjiro e não fugir e morrer, né? Pois quem acertasse o primeiro golpe poderia ter a vitória garantida. Yoriyuchi por sua espada vermelha carmesim, ou Muzan com seu veneno. Yoriyuchi com seu mundo transparente vê os órgãos vitais de Muzan e os seus 5 cérebros e 7 corações. Eita, 5 cérebros, 7 corações, cara. Preparando para efetuar um golpe fatal. Muzan rangiu os dentes de raiva. A batalha começa e Yoriyuchi percebe que Muzan está mais rápido do que há 460 anos atrás. Ele realmente se preparou para essa batalha. Mesmo não conseguindo acompanhar a velocidade do caçador, Muzan estava tentando prever os seus movimentos, mas no fim isso foi completamente inútil, pois Yoriyuchi, combinando todas as 12 formas da sua respiração para dar origem à 13ª forma da respiração do sol, acabou resultando na derrota de Muzan. Muzan até poderia tentar porque foi 1 a 1, nem se fosse todo mundo junto, eu acho que Yoriyuchi perderia. Não sei, talvez sim, mas nessa análise o Muzan perderia escapar, mesmo. Assim como ele fez. Mas Yoriyuchi não hesitaria novamente, assim como ele fez lá na Era Sengoku. Muzan encontraria o seu fim ali mesmo, se não fosse pela própria reencarnação do Deus do Sol que o mataria. Como acabar com o anime rapidinho da face da Terra. Bem, e assim seria a luta de Yoriyuchi contra as luas superiores. Bem, pelo menos na minha versão. E se você assistiu o vídeo até aqui, então comenta aí embaixo qual próxima luta você gostaria de ver aqui no canal. Deixa aí uma... eu acho que ficaria... Assim, eu acho que... acabaria com o anime rapidinho. Mas ficou muito bom, parabéns ao canal aí. E essa luta aí ficou muito bom. Concordo com essa análise aí. Né? Mas igual que eu falei, se todos ali fossem juntos de uma vez, talvez ficaria mais complicado o Yoriyuchi, né? Provavelmente sim, né? A coisa que não tem como eu questionar e mudar de lado, porque certamente dá pra concordar com isso aí. Então é isso aí, muito grato vocês terem recomendado esse vídeo, eu vou assistir aí, vou tirar algumas dúvidas aí. Caso vocês quiserem recomendar outros vídeos aqui do canal Fala Nerd aí, em relação a lutas, ou esse tipo de vídeo que ele fez no caso, e se, né, se acontecesse isso e tal.
Eu vou estar assistindo vocês porque quiserem recomendar, beleza, galera? Então é isso aí, muito grato. Se você gostou desse vídeo, dessa análise, desse react aqui, se inscreva no canal para ajudar aí, beleza, galera? Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.